Eu estava aqui lembrando de como foi a minha trajetória, né, para ter um encontro com Deus. Eu olhando para trás e lembrando, né, de fatos que me aconteceram, eu tenho uma plena certeza do amor, da existência e do cuidado do Senhor para com a minha vida. E eu sei que esse cuidado e esse amor não é só por mim. Esse mesmo amor e esse mesmo cuidado que Ele teve e tem para comigo, Ele também tem para a sua vida. É porque às vezes a gente ocupa a nossa mente com muitas coisas. Coisas que não nos edificam, coisas que nos distancia de Deus, da presença de Deus. Mas a partir do momento em que a gente silencia, que a gente se distancia de ambientes, de pessoas, se recolhe para ter aquela reflexão do que a gente anda fazendo, de como a gente está levando a vida. Aí sim a gente escuta a voz do Senhor. Eu lembro que na época que eu bebia, porque eu não nasci num berço evangélico, não. Na época que eu bebia, em uma mesa de bar, eu lembro, em uma mesa bebendo num ambiente, eu vi uma senhora com seus 45 anos e eu olhei para aquela cena e eu pensei, Senhor, não permita que eu chegue a essa idade dessa maneira, porque não é isso que eu quero para minha vida. Eu estava bebendo. Passou o tempo, em outra situação, eu fui tomar banho e ali no momento do meu banho, eu novamente tive um pensamento em Deus e eu pensei, meu Deus, muda a minha história. Eu quero ser exemplo para minha filha. Eu não posso continuar levando essa vida, né, bebendo e fazendo coisas que não me edificavam. E então, sempre eu tive, né, esses pensamentos. De repente eu estava assim numa boa, de repente eu era tocada a elevar o pensamento em Deus. E eu sei que não é de mim. Eu sei que já era o próprio Espírito Santo, já era o despertar de Deus na minha vida, já era um cuidado de Deus na minha vida. E eu passei assim um período, como diz, curtindo, né? Muitos viam eu brincando, eu sorrindo, eu bebendo, indo para a festa, mas só quem sabia o que existia dentro de mim era Deus. E a partir do momento em que Deus, o Espírito Santo, me convence que eu precisava de mudança, Ele me fortalece, Ele me alerta e Ele me leva a lugares que Ele vai concretizar a mudança em minha vida. Porque nós nada somos. Tudo de bom que vem de nós é Deus. Tudo. Então eu não posso dizer que aquele pensamento foi exatamente meu, da minha natureza, não, porque a minha natureza carnal, ela quer continuar bebendo, ela quer continuar no erro, mas o meu espírito, ele clamou por mudança. Ele quis, ele desejou. E o Espírito Santo me fez reconhecer que eu precisava de mudança. Glória a Deus. E é um privilégio para mim estar aqui contando que sim, eu consegui mudar. Através de Deus, através do Espírito Santo, através da palavra do Senhor, eu consegui mudar. Glória a Deus. Ainda tenho muito o que ser trabalhado, né, por Deus, mas eu já mudei bastante e a cada dia é uma luta. Temos que estar disposto a
a permitir que o Senhor nos molde, que o Senhor trate em nós aquilo que precisa ser tratado. No livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E essa palavra eu vivo. E essa palavra faz todo sentido na minha vida. Porque existe uma mudança de pensamento, existe uma mudança de atitude. É claro que eu sempre vou estar vulnerável a falhar, a pecar. Mas sabe, aqueles pensamentos que antigamente tinha na minha mente, hoje não tem. Hoje eu não preciso de um copo de cerveja para sorrir. Hoje eu não preciso de cigarro e cerveja e outras coisas para eu ter paz, para eu ser feliz, para eu sorrir. Não. Tudo que eu preciso é a presença do Senhor em minha vida. Porque mesmo quando a gente não tem nada, materialmente falando, quando a gente tem a presença do Senhor, existe uma felicidade e uma paz dentro de nós que não tem dinheiro nenhum que pague. Nada paga. E que o Senhor nessa manhã, nesse dia, assim como Ele alcançou a minha vida, eu desejo que Ele alcance a sua vida. E é só a gente ter humildade, reconhecer que estamos errados, que precisamos mudar a direção, mudar o caminho. E o verdadeiro caminho é Jesus, porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E tudo isso que a gente sempre, a gente que ainda não, no momento que a gente não encontrou Deus ainda, que a gente vive, essas bebedeiras, essas coisas, é só ilusão. É só ilusão, é só mentira. É uma alegria de fachada. Eu vivi isso. E eu sei do que eu tô falando. É só fachada. Não é algo permanente. Não é algo que vale a pena. Não. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a pessoa em Cristo está, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Glória a Deus. E tudo se fez novo em minha vida para a honra e glória do Senhor. Eu só tenho muito a agradecer a Deus. E é isso. Quis falar um pouquinho sobre mim, sobre a minha experiência. E eu sei que o Senhor tem o melhor para a sua vida também. Que Cristo te alcance, que Cristo... a misericórdia dele, a graça é imensa. A gente não merece. Eu sei que eu não sou merecedora, mas a graça dele nos alcança. O favor imerecido. A gente não merece, mas o Senhor, Ele faz. Porque Ele é amoroso. Mas não esqueça. Deus é amor, sim. Mas Ele também é justiça. E é isso. Que Deus abençoe nossa vida. Abra o nosso entendimento a cada dia. Para que a gente, sim, venha ter a nossa salvação, ter paz verdadeiramente, ser feliz de verdade. Glória a Deus.